Bom dia, pessoal do nono ano. Nós estamos afastados aí um bom tempo devido aos acontecimentos aí, e a gente vai retornar agora com as videoaulas e nós vamos começar o capítulo 4. O capítulo anterior, que é a Revolução Russa, nós acompanhamos lá pelas videoaulas que eram do positivo on. Nós fizemos as atividades, fomos propondo, quem está acompanhando. E agora chegou o momento de a gente ir para o capítulo 4, que seria o último capítulo da apostila, que o nome bonito é Período entre Guerras, Crise de 29. Ou seja, nós vamos retomar o capítulo do final da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra em 1918, até, vamos dizer, entre aspas, 1930, mais ou menos ali, 35, 36, para ver o que está acontecendo no mundo. E depois nós vamos entrar nos próximos capítulos, no fascismo, no nazismo, que vão surgir devido a esse capítulo. Então esse capítulo é muito importante. Esse capítulo é o que vai mostrar como é que ficou o mundo, quem é que são as potências mundiais após a guerra. E esse capítulo vai mostrar que vai ter uma crise enorme no país mais rico e poderoso do mundo, Estados Unidos, que vai arrastar o mundo todo e vai dar origem ao nazismo e fascismo. Ou melhor, fascismo na Itália primeiro e depois o nazismo na Alemanha. Os regimes que eram autoritários. Mas para a gente entender o que vai acontecer e levar à Segunda Guerra Mundial, tem que lembrar do que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos saiu como grande potência, a Alemanha saiu humilhada, a Itália saiu contrariada, Inglaterra e França com a Liga das Nações, humilhando através do Tratado de Versalhes, justamente a Alemanha. O mapa da Europa foi redesenhado. E no final da Grande Guerra, eu lembro que eu comentei isso muito, quem vai se transformar na grande potência mundial vai ser os Estados Unidos. Então, na verdade, esse capítulo, que tem um nome bonito, que é o período entre guerras, a crise de 29, nada mais é do que tratar do que aconteceu após a guerra, relacionado diretamente aos Estados Unidos, e depois a crise que vai acontecer nos Estados Unidos vai arrastar o mundo todo, que vai dar origem aos regimes nazifascistas, regimes autoritários e violentos que vai arrastar o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Se você for pegar um outro livro, você vai ver que esse capítulo tem outro nome. Se chama Crise de 29, ou Craque da Bolsa de 29, ou então a Grande Depressão. Pode ser a mesma coisa. Porque isso tudo vai relacionado ao mesmo país, aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América vão despontar no pós-guerra como a grande potência mundial. Eles não se interessaram em entrar na Liga das Nações porque eles queriam ser neutros, eles queriam emprestar dinheiro para a Europa se reconstruir. Eu lembro que eu já comentei isso. O grande fiador da reconstrução europeia da pós-Grande Guerra é os Estados Unidos. Então eles tinham que ficar neutro, não podia tomar partido nem da Alemanha, nem da França, nem da Inglaterra do pós-guerra. Não entrar na Liga das Nações. Ao mesmo tempo, as reservas e a indústria americana não foi atacada, nós já comentamos isso. Então a indústria americana conseguia produzir muito. Além dela emprestar dinheiro para a Europa para se reconstruir, os Estados Unidos abastecia a Europa de produtos porque a indústria europeia estava destruída. Na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha, que é as grandes economias mundiais da Europa. E esse momento vai ser magnífico para a indústria americana, porque além de ser o grande credor do mundo, emprestar dinheiro para reconstruir a Europa e cobrar juros altíssimos, não era porque ninguém era amigo, a indústria também americana estava superaquecida e ela estava produzindo muito, baseado que a Europa precisava de produtos e sua indústria estava destruída, arrasada. Internamente, nós vamos ver que o mercado também estava aquecido, só que tinha um problema mais grave. Apesar dos Estados Unidos ser um país gigantesco, e nesse momento está fluindo dinheiro, emprego pelos Estados Unidos, na verdade a gente vai ver que a riqueza ficava concentrada na mão da classe média alta. Quem consumia produtos internamente não era o assalariado, não era a galera que era classes mais baixas, eram as pessoas que eram classe média alta. Havia uma concentração de renda nas camadas superiores dos Estados Unidos que disfarçavam o consumo. Enquanto a economia estava muito aquecida, classe média alta comprando carro, casa, financiando sem parar, e isso gerava uma demanda na indústria, e a indústria produzia mais para abastecer a Europa e também o mercado interno. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que dentro ali dos Estados Unidos, as pessoas vão começar também a investir na bolsa de valores. O brasileiro não gosta muito disso não investe muito, está começando agora,
Mas nos Estados Unidos, a euforia era tão grande com a economia que as grandes empresas igual a General Electric ou Ford abriram o seu capital para as pessoas comuns comprar ação. Se você estiver vendo um vídeo aí, ou perguntar para o seu pai, pai, você tem ação em alguma empresa? De repente você vai responder que tem ação da Petrobras, da Vale, da CST, ou de uma outra empresa, de um banco, agora de empresas que estão surgindo. Por quê? As empresas que eram grandes, elas iam para a Bolsa de Valores, elas anunciavam que você, uma pessoa comum, normal, poderia comprar as ações. O que são ações? Partes pequenas da empresa. E você virava investidor da empresa. Se a empresa lucra, você lucra também. Se a empresa quebra, já era, você perdeu tudo. E como a economia estava muito aquecida, as empresas americanas estavam hipervalorizadas, houve uma supervalorização das empresas, a especulação em torno das ações cresceu muito. O cara colocava R$ 100 no início do mês numa empresa e ela valorizava tanto que no final do mês ele estava com R$ 1.000 na conta. Chegava no final do ano, 120 mil. Chegava em 2 anos, o cara estava com 500 mil. Daqui a pouco o cara virava milionário. E o cara, sem gerar riqueza física, trabalhando, tendo uma indústria, o cara poderia ficar milionário. 2 anos ou até menos. A especulação em torno das empresas americanas era enorme. E isso estimulava que as pessoas, além de trabalhar, de investir de repente numa empresa, numa padaria, numa sapataria, até os agricultores, eles investiam na bolsa de valores porque o lucro era garantido. As empresas se valorizavam muito da noite por dia. E as empresas abriam a torta direito de tecnologia, de carro, de outros serviços, e todo mundo queria participar dessa bolsa de valores. E a bolsa de valores vai ser super, super aquecida, super valorizada, inclusive com, vamos dizer, com situações reais. Por quê? Na ideia da ação é o seguinte, você vira acionista, quando a empresa valoriza, você pega suas ações, vende e pega o dinheiro. Se a empresa, porventura, desvalorizar ou quebrar, você não tem para quem vender e você não tem dinheiro nenhum, você perdeu tudo que investiu. E as pessoas eram estimuladas a sempre investir no mercado de ações, a Bolsa de Valores de Nova York, que era a principal, mundial também. Além disso, a sociedade americana estava passando por transformação. Nesse período nós vemos aumento da criminalidade também, porque vai vir a famosa lei seca, que vai proibir o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, para coibir a violência. E nesse momento vai nascer os grandes gangsters americanos que atuavam contra a lei seca, contrabandeando bebidas alcoólicas. Nós vamos ver o surgimento de movimentos racistas nos Estados Unidos, como a Ku Klux Klan, que perseguia os negros, executavam eles, parecido com autos de fé da Inquisição, principalmente as periferias mais pobres vão ser atacadas. Então, assim, não era um mar de rosa os Estados Unidos no pós-guerra, não era uma coisa maravilhosa. Mas como a economia estava muito aquecida, isso disfarçava outros problemas, como a concentração de renda, a especulação na bolsa de valores que era muito acentuada e real, porque não quer dizer que você botou lá, você tem 1 milhão de ação, que você vai poder resgatar isso e ficar milionário. Só se a empresa continuar valorizando. Então as pessoas continuavam estimulando a investir cada vez mais, não resgatar o dinheiro, mas continuar ali estimulando as empresas a investir cada vez mais. A verdade é que os americanos eles estavam estimulando o American Way of Life, que era o estilo de vida americano, o estilo de vida baseado no consumismo. A propaganda teve um papel importantíssimo para estimular o consumo de produtos até supérfluos, para criar nichos de mercado. Os americanos compravam carro, casa financiada, trocavam todo ano de carro e não havia medo do futuro, porque na teoria a empolgação com a economia americana era tão grande que eles não achavam que a economia ia quebrar no pós-guerra. Eles estavam vivendo a maravilha, impressão de dinheiro para a Europa, de juros altíssimos. O mercado interno estava aquecido, a classe média alta consumindo, o pessoal investindo na bolsa de valores, apesar de ter violência, os gangsters, como Al Capone, né? Dessa época, Al Capone, que burlava a lei seca, o nascimento das grandes máfias italianas e também dos movimentos racistas que perseguiam os negros nos Estados Unidos. Isso tudo era ali deixado de lado porque a economia estava muito aquecida. Os americanos estavam passando por uma fase maravilhosa, por que eles iam duvidar que ia dar alguma coisa errada? E é justamente nisso que vai ser o problema. A confiança excessiva que os Estados Unidos poderiam resolver qualquer problema. Lembrando, os americanos eles eram portadores da ideia do livre mercado. Daquela ideia lá de Adam Smith, da lei da oferta e da procura. Se houvesse uma crise, quem estava no poder eram os republicanos, conservadores, e eles eram liberais. Eles acreditavam na economia liberal. Se houvesse uma crise, não tem problema.
A crise vai vir, vai gerar desemprego, miséria, a economia vai cair, depois eles vão se recuperar sozinho. A mão invisível do mercado tem que agir. Quem estava lá era um presidente republicano. E é justamente dessa confiança excessiva na economia americana, nos produtos, no poder de consumo da classe média, sendo que a maioria da população era pobre, assalariada, recebia um salário bem baixo, que vai surgir um problema. O primeiro deles, lá na Europa, paulatinamente, os países europeus vão recuperar a sua indústria. Se eles recuperam sua indústria, eles deixam de comprar os produtos dos Estados Unidos e deixam também de depender do financiamento americano, começam a pagar suas dívidas. Ao invés dos americanos diminuírem sua produção interna, eles tinham uma confiança tão grande que o mercado interno deles era capaz de suplantar esse consumo, que a indústria americana não parou de produzir. O que vai acontecer? A indústria americana vai continuar produzindo sem parar, só que a demanda interna, o mercado interno, não vai conseguir dar conta de consumir. Os europeus vão se libertar da dependência dos produtos americanos, vão começar a saldar sua dívida com os americanos, e os americanos não vão perceber que eles tinham que diminuir sua produção, adequar a oferta ao consumo. Não. O que vai acontecer? Os americanos vão continuar com a economia aquecida produzindo demais, enquanto que o consumo vai se estabilizar, porque era só da classe média alta. Não era para a classe mais baixa estar consumindo produtos. Esse é o X da questão. Traduzindo, uma crise de superprodução. A indústria americana superaquecida, muita produção, não vai ali em nenhum momento despertar que eles tinham que controlar a produção agrícola, de carros, de aço, de vários produtos. E eles vão deixar a economia correr. A crise de superprodução vai haver muito mais produtos do que pessoas para consumir. Gente, o que acontece quando você tem muito produto no mercado e pouco consumidor? O valor cai. E é aí que isso vai gerar desemprego, miséria e um caos social nos Estados Unidos, que vai arrastar o mundo todo. Qual é o grande acontecimento durante essa crise? A famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, chamada Quinta-feira Negra, ou craque da Bolsa de Nova York, que vai acontecer no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira negra. Os investidores vendo que não havia mais dinheiro no mercado, as empresas estavam começando a demitir, todo mundo vai pegar suas ações, que era a partezinha das empresas, e vai levar na Bolsa de Valores para vender. E nessa quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, milhares de pessoas vão lá para frente da Bolsa de Valores e elas vão descobrir que não tem ninguém para comprar as ações. Se o país é tão rico, por que está todo mundo sem dinheiro? Traduzindo, os Estados Unidos estava falido. A Bolsa de Valores foi o termômetro. Antes, as pessoas faziam rally, pessoas famosas iam até hoje na Bolsa de Valores, vão lá abrir os pregões para vender as ações das empresas famosas. E nessa quinta-feira negra, a Bolsa de Valores mandou o mercado mandou uma mensagem para os Estados Unidos. Não tem ninguém com dinheiro. As empresas vão começar a demitir, mandar os empregados embora, é um círculo vicioso. Os produtos vão ficar estocados nas prateleiras, ninguém vai comprar. Automaticamente, ninguém comprando produto, gerando desemprego, as pessoas automaticamente vão ser demitidas e isso vai gerar um círculo vicioso que vai gerar miséria, vai gerar pobreza nos Estados Unidos. Isso vai quebrar a economia americana de tal maneira que vai arrastar o mundo todo. No final a gente fala do Brasil. Lembra que no Brasil, a República Oligarca, a República do Café com Leite, terminou por causa dessa crise. E é aí que vai vir a famosa Grande Depressão nos Estados Unidos. O que é a Grande Depressão? A Grande Depressão é quando vem ali, depois do crack da Bolsa de Nova York, a sociedade americana praticamente desmorona. Desemprego, miséria, fome, alto índice de suicídio. Você podia estar andando lá na Times Square em Nova York e você vê lá o cara que subiu lá no prédio para conversar com o acionista, o cara que gerenciava suas ações. Você era um cara que era milionário, chegava lá pro cara e falava, eu quero vender minhas ações. O cara falava, suas ações até ontem valiam R$1 milhão. Hoje, dia 25 de outubro de 1929, você tem $1.
O cara olhava aquilo, entrava em desespero, descobria que não tinha dinheiro nenhum no bolso, nem para comprar um leite, nem para botar gasolina, nem para pagar a luz. Nos Estados Unidos, a calefação no inverno, imagina que situação, não tinha dinheiro para comprar um remédio. Grandes industriais perderam tudo, donos de ferro, de fábricas de aço, de automóveis, de até na agricultura. O cara saía lá da sala e pulava do prédio e se suicidava. O índice de suicídio disparou, principalmente nas classes mais altas, nos Estados Unidos. O pessoal da classe mais baixa, desemprego, miséria, pobreza. É aí que vai vir a famosa Grande Depressão Americana, que vai ser arrastada de mais ou menos 1929, quando há o crack da Bolsa, e vai até mais ou menos 35, 36, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, que é em 1939. Em 1939, a economia americana já tinha se recuperado com um plano do New Deal, com um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt. Tá, professor, mas o que é justamente essa Grande Depressão? A Grande Depressão, vou dar os exemplos. O cara estava no campo, criava gado, não tinha mais consumidor. O que ele ia fazer com aquele gado? Ele ia continuar gastando para alimentar o gado? Não. O que ele fazia? Matava o gado todo. Não valia a pena alimentar o gado, ter o gasto para vender, porque ninguém ia comprar na cidade. O cara que tinha lá, de repente, criação não, né? Fazia agricultura de cereais, soja, milho, deixava abandonado. Ou então queimava. Café. Depois a gente vai falar do Brasil. O cara que de repente, a Ford, que fazia milhares de carros, descobria que não tinha ninguém para comprar o carro. Era comum você ver nos Estados Unidos o pessoal trocando carros que eram muito caros por trabalho, por comida. No meio dos Estados Unidos, tem fotos disso, procura na internet. Joga assim, Grande Depressão em 1929. Agora, fotos horríveis de suicídio, de pessoas que trocavam trabalho por comida, trocavam bens valiosos, carros, que naquela época valiam muito dinheiro, por comida, por um trabalho de poucos dólares, $100 ou até menos, carros valiam bem mais. O pessoal perdia casa, hipotecas, os bancos quebraram, milhares de bancos quebraram, instituições financeiras quebraram, imagina. E foi uma quebradeira geral, as empresas fechando, demitindo, mandando todo mundo embora. No campo, matava o gado, porque não valia a pena você alimentar, porque ficava mais caro do que vender, porque na cidade o preço da carne cai, não tem mais consumo. Ninguém colhia frutas e verduras. Para que eu vou colher? Ninguém vai estar consumindo. Deixa estragar. Não estou nem aí. Os carros apodrecendo. E a economia americana parou. Mergulhou a população na miséria. Era comum você ver pessoas indo na Cruz Vermelha atrás de alimento, comida. Até pessoas importantes. Era comum você ver famílias que se separavam, porque o marido não aguentava a pressão, abandonava a esposa. E é aí que a mulher ela vai se tornar essencial, porque é ela que vai ficar com os filhos, vai lutar para que eles sobrevivam no inverno, no frio. Nos Estados Unidos você precisa de calefação, de aquecimento, frio intenso em algumas regiões. Você vê pessoas migrando pelos Estados Unidos todo a pé, porque perderam tudo e abandonavam as fazendas no campo, tentando ir para a cidade e procurar uma situação melhor. Você vai ver formar bolsões de pobreza, tipo favelas nossas, no meio de cidades, tipo Nova York. Olha só que situação, o pessoal morando na rua, mendigo, sem ter absolutamente nada. Entregue ao vício, bebida, violência. Isso dispara nos Estados Unidos. E qual é a solução? Como é que você tira um país desse da crise, da miséria, da vergonha? Até então, um país que há pouco tempo atrás, antes de 1929, despontou como uma grande potência mundial. O grande país a ser seguido. Como é que você tira um país desse que vai arrastar o mundo todo para uma crise? Por que é o mundo todo? Porque os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a Europa. E a Europa tinha que pagar ela os juros. Os Estados Unidos emprestavam dinheiro para o Brasil para o convênio de Taubaté, para manter o preço artificial do café e financiar a produção. Os Estados Unidos tinha comércio praticamente com o mundo todo. Quando os Estados Unidos avisou o mundo todo que não tinha dinheiro para saldar a sua dívida e para também honrar seus compromissos, arrastou o mundo todo. Arrastou a Europa, arrastou a América do Sul, a América Latina, arrastou outros países. No Brasil, a questão do café foi seríssima. Por quê? No Brasil, quem emprestava dinheiro para financiar a política do café com leite, o convênio de Taubaté para manter o preço artificial, lembra lá do capítulo 1, República Oligárquica, era justamente os Estados Unidos. E agora? Ninguém presta dinheiro. Como é que o governo brasileiro vai comprar o café do grande proprietário para manter o preço artificial? Não compra, quebrou a economia. Quem é que vai comprar o café do Brasil, que o maior também consumidor do café brasileiro era os Estados Unidos? Não vai comprar mais.
E o principal produto de exportação brasileiro que sustentava as grandes oligarquias do café, quebra. Agora não vale a pena mais colher nem nada. As pessoas deixam o café no Brasil no pé para ser queimado, para apodrecer, porque o governo não compra, não tem para quem vender, não vai fazer absolutamente nada. Isso estimula a diversificação econômica no Brasil, o investimento na indústria, principalmente no eixo centro-sul, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, que era onde havia o grande capital ali acumulado e ficou na mão dos grandes proprietários de café. Tá, professor, mas como é que você vai sair dessa situação? Os Estados Unidos vão sair dessa situação muito difícil quando a eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt, como eu já havia falado. Ele era um democrata e ele identificou um problema central na política econômica dos Estados Unidos. Essa coisa do liberalismo econômico, esperar que a economia se recupere sozinho, não dá certo. Ao invés de você não intervir na economia, o Franklin Delano Roosevelt vai lançar um plano chamado New Deal, o novo acordo, a tradução. Que é justamente o quê? O contrário do que o antecessor dele queria. Ele vai intervir na economia para salvar, literalmente, a indústria americana. Como? Controlando a produção. Ele empresta dinheiro no campo, mas ele fala, olha, filho, você não vai produzir 1 milhão de cabeças de gado, você vai produzir 1.000. Estou te emprestando dinheiro. Por quê? Você só tem mercado para levar esse gado para lá para 1.000 pessoas consumirem na cidade. Vai controlar a produção energética da indústria de petróleo, do aço, para ele controlar a oferta e a demanda. Agora não tem mais lei da oferta e da procura. Ele vai controlar a oferta e a demanda, para controlar literalmente a lei da oferta e da procura, para não criar uma demanda muito grande para acontecer uma superprodução de novo. Não, vão controlar. E por outro lado, ele vai criar muitas obras públicas para botar, principalmente os mais pobres, para trabalhar com salário baixo, um salário mínimo, não é só a invenção do Brasil, salário mínimo. Mas esse salário mínimo garantia pelo menos que as pessoas comessem, se alimentassem, se aquecessem no inverno. Ele vai abrir muitas frentes de trabalho, construção de pontes e botar os mais pobres para trabalhar, para movimentar a economia. Ele controla a produção, gera emprego, salário baixo, tudo bem, mas ele vai movimentar a economia. Ele vai criar a ideia da previdência social para ajudar as pessoas, se houvesse uma nova crise, ficar desempregada, mas que não onerasse o governo, que tivesse um fundo para as pessoas resgatarem algum dinheiro durante alguns meses. É como se fosse o seguro-desemprego. Essa crise agora, o que vai acontecer? Muita gente vai ser demitido. Vai para o seguro-desemprego, previdência social. Ele vai proibir o trabalho infantil. Ele vai reduzir a jornada de trabalho. Por quê? Se ele reduz a jornada de trabalho, é necessário ter mais trabalhadores, ganhando pouco, mas ter mais trabalhadores no mercado de trabalho. Então ele vai lançar a mão da intervenção do mercado para controlar literalmente a lei da oferta e da procura, gerar emprego artificial, para começar a movimentar a economia. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Por exemplo, os liberais acusavam Franklin Delano Roosevelt de ser comunista, porque quem intervém na economia é comunista. Olha que burrice. Na verdade, ele só estava intervindo na economia porque o liberalismo, o capitalismo faliu. Tinha gente que falava que o capitalismo ia acabar, que ali dali para frente a melhor forma de governo ia ser o comunismo. Lembra da Revolução Russa? Divisão do lucro total? Não, não aconteceu. O capitalismo não quebrou. Olha aí a maioria dos países capitalistas. O Franklin Delano Roosevelt conseguiu intervir na economia e recuperar ela. Mas o pessoal que era da oposição falava, Franklin Delano Roosevelt, você é comunista, você quer seguir o exemplo da Rússia. Nada a ver. Era burrice. Era fake news da época. Era como se você estivesse acusando o Franklin Delano Roosevelt de tentar controlar o mercado. Ele controlou para literalmente impedir que a crise se prolongasse. E paulatinamente, depois de 1932, 1933, ele vai conseguir recuperar a economia, até antes da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, recuperou a economia, mas o que vai acontecer com o mundo? Os países vão entrar em crise. Não é só os Estados Unidos, igual eu falei, Europa, América Latina, vai entrar em crise. Olha o caso do Brasil. O Brasil, na verdade, vai sofrer muito. Por que eu vou falar um pouquinho falar do Brasil? Já falei do convênio de Taubaté, lembrei lá da Primeira República, dos empréstimos, que era para controlar o preço artificial. Mas, por exemplo, o Brasil, perdão, o Brasil, que era altamente dependente dos Estados Unidos, vai quebrar junto. O exemplo do Brasil é o maior que tem aqui na América Latina. Se a República Oligárquica do Café com Leite acabou, acabou por causa da crise de 29. Se o nazismo e o fascismo vão nascer entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Hitler e Mussolini,
É porque a crise de 29 vai ser tão grande que quando os países europeus estavam se recuperando, Alemanha, França, Itália, elas vão mergulhar numa crise terrível. E vai ser mais perverso por causa do Tratado de Versalhes. Em quais países? A Alemanha e a Itália, que foi tratada como perdedora. Olha onde está a gênese, a origem da Segunda Guerra Mundial. Lá no Tratado de Versalhes, crise de 29. No Brasil, as oligarquias elas foram retiradas do poder, lá com o golpe do Estado Novo, com Getúlio Vargas, porque a São Paulo resolveu quebrar o pacto do café com leite. Por quê? Essa crise vai fazer com que São Paulo desconfie das intenções de Minas Gerais nas eleições de 1930 e vai fraudar a eleição e vai eleger um candidato paulista. Ponto. Só que o problema é que era a vez de Minas Gerais. Minas Gerais não vai aceitar, vai criar a Aliança Liberal junto com Paraíba e o Rio Grande do Sul, vai ser liderado por um cara chamado Getúlio Dornelles Vargas, e ele vai aproveitar esse momento de instabilidade econômica e política no Brasil, a crise do café, os grandes cafeicultores perdidos, e vai conseguir dar um golpe e vai retirar São Paulo do poder e vai finalizar a política do café com leite. Vai terminar a República Oligárquica. Olha aí, ó, interferência externa. E essa república oligárquica vai se desfacelar, literalmente. E isso vai gerar uma diversificação econômica, como eu tinha falado. Porque quem tinha dinheiro e investimento percebeu que não era um grande negócio você deixar o dinheiro parado e investir em agricultura de novo. Vamos investir naquilo que gera dinheiro. O Brasil estava atrasado. Revolução Industrial. Vamos investir na indústria. Vamos investir naquilo que é moderno, que está recuperando a economia mundial. Por exemplo do Franklin Delano Roosevelt, intervenção na economia. E vai começar a haver uma diversificação econômica no Brasil, investimento em indústrias. E isso vai ficar em São Paulo, em Minas, no Rio e no Sul. Por que será que são estados são os mais ricos e desenvolvidos? Olha a resposta. O fato é que a economia americana vai sair paulatinamente da crise e quando estourar a Segunda Guerra Mundial, que eles não vão entrar imediatamente, eles vão se atacar de novo, eles vão estar com a economia praticamente recuperada. Muita gente, igual eu falei, achou que a economia americana, o capitalismo, tinha finalizado. Mas não. O Franklin Delano Roosevelt conseguiu recuperar a economia. E conseguiu colocar nos eixos aquilo que parecia impossível, recuperar o capitalismo americano. Dando aí como exemplo para os países, a maioria dos países ocidentais. Tá, e o que vai acontecer? Além da crise, tipo no Brasil, quebrar a política do café com leite, o nazismo e o fascismo, que vai ter origem nas bases, nessa crise mundial que vai arrastar a Alemanha e a Itália para uma crise terrível social e econômica, cena dos próximos capítulos, vai ter mais capítulos explicando isso antes da guerra, em 1939, nós vamos ver que as pessoas vão passar a desconfiar também muito da Bolsa de Valores. Vão passar a desconfiar dessa coisa das empresas. Nos Estados Unidos não, porque eles continuam ainda. Mas pensa no Brasil, pouca gente investe na Bolsa de Valores, porque vai ficar isso uma desconfiança terrível. Será que isso pode acontecer de novo? Será que isso vai acontecer de novo? Será que a crise de 29 pode se repetir? Se você for olhar hoje a crise do Brasil, você traçar um paralelo entre a crise do Brasil hoje com a crise que aconteceu do Brasil há 5, 6 anos atrás e com a crise de 29, praticamente a mesma coisa. A indústria brasileira estava muito aquecida, produzia demais, chegou uma hora que o consumo não dava conta de absorver os produtos, isso aí foi no final do governo da esquerda do PT, e isso vai arrastar o Brasil para uma crise tremenda. As empresas não vendiam, demitiram os empregados, demitindo o empregado, o cara não coloca o filho na escola, não paga o plano de saúde, não paga absolutamente nada, não paga o carro financiado, não paga a casa, e aquilo vira um círculo vicioso que vai mergulhar o país numa crise, numa miséria. Então quer dizer que isso não é fato só da crise de 29. Se encontra muitas coisas do passado no presente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, meio improvisado. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com o professor pelo Positivo On, consulte outras videoaulas se vocês quiserem, tire suas dúvidas. Eu sei que é muita informação, a gente está voltando aí, vocês também estão parados. Eu tentei me aproximar muito do que a gente faz na sala de aula, mais um bate-papo, mais a gente interativo. E também, se você tiver dificuldade, volta o vídeo. Pega seu caderno, pega a apostila, vai lendo, volta frame a frame e vai ali, ó, marcando, ticando, vai montando esquema, vai fazendo um resuminho com os principais pontos, ou faz um esquema igual o professor faz na sala de aula. Não tem problema. Eu vou passar 2 indicações de filme para vocês. O primeiro filme em inglês o nome é Cinderella Man, em português é A Luta pela Esperança, que conta a história de um boxeador que muito famoso e conhecido nos Estados Unidos antes da depressão, perde tudo durante a depressão porque ele investiu numa empresa
e mostra a trajetória dele durante a depressão, focando na família, na miséria, na pobreza, como ficou Nova York, Estados Unidos todo. É um filme muito triste, muito pesado, que retrata realmente a realidade. Tudo bem, tem um final feliz. E o segundo filme é o indicativo para mostrar a marginalidade, a violência que se espalhou pelos Estados Unidos. E o filme é sobre a Bonnie e a Clyde, que eram dois gangsters americanos muito famosos, fizeram vários filmes sérios sobre eles, tem dois filmes, o mais antigo e o mais novo, que mostra a explosão dessas máfias e gangsters, no caso deles, gangsters que assaltavam os bancos e contavam com a cumplicidade da população, porque onde eles paravam, eles ajudavam os mais pobres com dinheiros que eram roubados dos bancos. É uma espécie de Robin Hood lá da crise de 29. São filmes muito bons, eles retratam realmente ali o que aconteceu durante a depressão, alguns outros filmes que você pode pesquisar, mas esses dois para mim são essenciais. São filmes mais antigos, você consegue encontrar na internet, acho que até no YouTube meio liberado, ou então em outras plataformas para você baixar. Se você tiver tempo, dá uma olhada, aproveita, pega, é bom para fixar o conteúdo, ok? Saudade de vocês, o nono ano, a gente se encontra aí daqui a pouquinho. Não deixem de estudar, beleza? Tchau, tchau.